do STF, hoje é possível que a legalização do aborto seja uma questão relevante. Daqui 10 anos isso pode não ser. Então, na verdade, o legislador preferiu não estabelecer uma situação prévia do que vem a ser repercussão geral. Explicando melhor, ele não quis dizer quais são os casos que têm repercussão geral e, consequentemente, quais são os casos que não têm. Ele não quis dar o trabalho de fazer uma planilha do Excel. Casos com repercussão, casos sem repercussão. Resolveu deixar isso ao livre-arbítrio do magistrado. O magistrado vai fazer um verdadeiro fill the blanks. Ele vai preencher a norma em branco deixada pelo legislador. É importante só que vocês asseverem que há situações objetivas. Então, há situações de repercussão geral que não precisam do preenchimento dos 4 requisitos. Então, é importante que se visualize isso. O artigo 543-A, parágrafo 3º, repetindo, o artigo 543-A, parágrafo 3º, autoriza o seguinte: se o acórdão que a parte entrou com recurso extraordinário, se o acórdão recorrido for contrário à súmula ou jurisprudência do tribunal, haverá repercussão. A doutrina costuma chamar isso de presunção de repercussão. Eu vou explicar para vocês o porquê. Eu não disse que o Supremo Tribunal Federal tem uma função diferente dos recursos ordinários? A função dela não é uniformizar as decisões no caso concreto, não é fazer com que a lei seja aplicada de maneira uniforme para todos. É como vocês imaginem, é como vocês podem imaginar um losango, porque a lei está aqui, só que os juízes vão criando interpretações diferentes e depois o Supremo vai uniformizar essas diferentes interpretações. Se eu tenho um acórdão que é recorrido por recurso extraordinário, que é divergente de todos os outros acórdãos daquele mesmo tribunal, evidentemente que essa ovelha negra tem que ser verificada. Ou esse acórdão está correto e todos os outros terão que ser alterados, ou esse acórdão está equivocado e ele deve se equiparar à interpretação adequada que o Supremo Tribunal Federal vai impor. Então, o que acontece na prática? É desejável, é interessante que os tribunais julguem de maneira igual. Cuidado com o que eu estou falando. Eu não estou dizendo a vocês que os tribunais têm que ser domesticados, que os tribunais devem julgar sem livre convicção. Mas, independentemente de interpretar a lei, é necessário que você olhe também para os seus colegas e verificar como eles estão julgando. É que a doutrina costuma dizer de segurança e previsibilidade. Ou seja, é necessário que você também tenha uma previsibilidade de como a decisão será proferida. E é isso que a repercussão geral quer fazer. A repercussão geral ela tem interesse. A repercussão geral tem interesse em fazer com que todos julguem de maneira igual. Se há um juiz, se há um acórdão que está diferente, está destoante do restante do tribunal, evidentemente que nesse caso, implicitamente, há repercussão geral. Vamos para a próxima. Professor Renato, quantas pessoas precisam ser atingidas pela decisão? Muito bem. Essa questão, na minha concepção, é uma das mais importantes. É o que a gente chama de dimensão espacial da repercussão geral. Primeira observação, não confundam geral com total. Generalidade é diferente de totalidade. Eu não preciso atingir todas as pessoas, porque numa leitura rápida, todo mundo vai falar assim, repercussão geral, tem que atingir a todas as pessoas. Se vocês lembram do primeiro bloco, eu havia falado, por exemplo, das pessoas da cidade de Guaxupé. Agora, quantas pessoas residem em Guaxupé? 48, 50 mil habitantes. Agora, o que são 48 mil pessoas num universo de 200 milhões? E aí se pergunta, há relevância, há repercussão geral nesse caso? Evidentemente que sim. Até mesmo porque, meus amigos, até mesmo porque, numa situação como essa, uma explicitação dessa, o que importa não é só o quantitativo, mas sim o qualitativo. É só vocês pensarem. Geralmente, quem entra com recurso são pessoas desfavorecidas dos seus direitos e garantias fundamentais. Geralmente, as minorias. Então, por exemplo, os profissionais de uma determinada categoria, os professores, por exemplo, os portadores de HIV, os trabalhadores de um determinado sindicato, são minorias, são pessoas que efetivamente sofreram violações aos seus direitos fundamentais e por isso elas precisam das tutelas. Agora, se eu disser
que essas minorias não têm direito a entrar com recurso extraordinário, porque não haveria uma repercussão geral, eu estaria tolhendo o exercício do direito de ação assegurado constitucionalmente no artigo 535. Então, na verdade, não confundam número de pessoas com repercussão geral. Evidentemente que o número é um ótimo indício. Tanto é que o artigo 543b fala que quando houver várias pessoas que sofrerem o impacto idêntico à controvérsia, haverão vários recursos. É claro que para fins de aferição da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal pode analisar uma série de recursos e verificar se há várias pessoas recorrendo sobre esse assunto, evidentemente que várias pessoas estão sofrendo os efeitos nocivos dessa decisão. E é evidente que essas pessoas têm direito ao julgamento por repercussão geral. Então, a despeito de não ser a regra, é um bom indício haver um número grande de pessoas que sofram a incidência. Essa prova é boa, mas o critério fundamental não é quantitativo. O critério fundamental é qualitativo. Muito bem, então, meus amigos. Encerradas as questões, vamos agora para o terceiro bloco, X da questão. Muito bem, amigos, vamos agora para o terceiro e último bloco, X da questão. E nós vamos falar agora sobre duas questões importantes que já caíram sobre repercussão geral. A primeira delas é a seguinte: o amicus curiae, na repercussão geral, exerce a função de, olha que nós falamos sobre isso hoje, hein? A, assistente litisconsorcial, B, parte, C, Ministério Público, D, perito. Deixa eu fazer algumas considerações com vocês. Vocês lembram o que é assistente litisconsorcial? Assistente é o terceiro que ingressa no processo porque ele tem interesse jurídico em que uma das partes vença a demanda, previsto no artigo 50 ao artigo 55. O amicus curiae, como a gente falou, ele não tem interesse jurídico em que uma das partes vença a demanda. Ele somente quer ajudar o processo. Tanto é que chama-se amicus curiae, quer dizer amigo da corte. Apesar de ser uma palavra em latim, ela é de origem norte-americana. Lá a gente não fala tribunal, a gente fala corte. Então, amicus curiae é amigo da cúria, amigo da corte. O amicus curiae não tem interesse jurídico em que uma das partes vença a demanda. Ele sequer tem interesse jurídico. O interesse dele é institucional. Então, por conta disso, não há se falar em assistente litisconsorcial. Na verdade, eu queria fazer até uma outra consideração. Toda doutrina hoje no Brasil, toda doutrina, salvo, evidentemente, sempre vai ter uma ou outra pessoa, rechaça a possibilidade do amicus curiae ser uma das modalidades de intervenção de terceiros clássicas. A assistência, a oposição, nomeação, denunciação ou chamamento. Não é assistência porque não há interesse jurídico. Não há oposição porque o terceiro não reivindica para si o que as partes disputam. Não é nomeação autoria porque não se trata de correção do polo passivo da demanda. Não é denunciação da lide porque o terceiro não é garante do direito de ninguém. E não é chamamento ao processo porque o amicus curiae não é devedor solidário. Então não dá para se amoldar ao amicus curiae nem por uma mutação em nenhuma das modalidades típicas de intervenção em terceiros. Até aqui não há grandes dificuldades. O problema que nós vamos enfrentar é em relação a ser uma modalidade anômala. E é isso que a gente vai verificar agora. Então, a alternativa B fala que é parte. Igualmente, não pode se falar que é parte. Porque parte, do latim, é parcial. E hoje não há nenhuma dificuldade em falar que parte é quem pede e contra quem se pede determinada providência jurisdicional. Parte é quem pede e contra quem se pede. Isso é um conceito interessante, porque ser parte, você não precisa ter direitos. Eu posso cobrar no judiciário algo que não seja meu. Eu posso cobrar no judiciário algo de alguém que não deveria responder pelos efeitos da sucumbência. Mas todos que estão no processo são parte. Ser parte legítima é uma outra história. Mas de regra, amigos, parte é quem pede contra quem se pede e não se perquire, não vai se verificar se o sujeito tem ou não direitos. Então nós podemos excluir também parte. Num terceiro plano, terceiro item, Ministério Público. Alguns talvez pensem que seja Ministério Público. E há hoje parte autorizada da doutrina, como o professor Leonardo José Carneiro da Cunha, que entende que o Ministério Público, o amicus curiae se assemelharia ao Ministério Público quando age como custos legis, como fiscal da lei.
Com todo respeito, não acho que seja essa a melhor posição.